Tá. Olá, hoje nós estamos começando o MECAN com o tema Dieta Masculina do Povo Suruí. Nós vamos entrevistar hoje o Joatom Suruí. Eu queria que o Joatom falasse um pouco de como se dá a dieta masculina com os homens. O povo Suruí, quando, principalmente homem, né? Quando a mulher ganha a criança, né? O homem tem que fazer dieta. No primeiro dia de nascimento do filho, principalmente da criança, né? O homem tem que ficar deitado, né? Deitado sem fazer o trabalho pesado. Então fica deitado e fazendo a dieta, né? E evitando de várias coisas, por exemplo, alimentação pesada, né? E o trabalho pesado também. E geralmente só toma um migal de milho, bem pouquinho, né? Simplesmente só isso. Para quê? Também evitando outras alimentações como água, por exemplo. Água também é muito perigoso nesse período, né? Porque para nós tomar água, esse homem e outras crianças também, né? Tomar água, isso que prejudica a saúde da pessoa. A criança fica com a diarreia, né? Os irmãos do recém-nascido, né? Fica com a diarreia nas crianças. E o pai, por exemplo, fica, se não fazer esse regime, se não evitar tomar água, né? A consequência disso depois, o homem fica cresce barriga, vamos dizer assim. Então, e outros trabalhos também ele não pode fazer, né? Isso fica durante no mínimo um mês. O homem não tem que fazer nada, porque na cultura nossa, povo Suruí, com certeza nas outras culturas também, existe espírito, né, em cada situação, né, em cada elemento da natureza, principalmente. Existe espírito. Então, se a pessoa indígena, né, não cumprir a regra, a norma desses produtos, então é prejudicado pelos espíritos da natureza, né? Então é por isso nós Suruí tem que não fazer, né? Assim, tem que cumprir essa regra. E hoje ainda tem alguns grupos que Suruí já consegue manter essa cultura, ou ainda 100%, algum grupo. Como que está lidando no momento atual agora? Bom, Zaca, é o seguinte, né? Hoje, maioria, principalmente do povo Suruí, né? Hoje a maioria das pessoas do Suruí não tem, cada vez mais estão esquecendo, né? Deixando de cumprir, de seguir a regra que a gente tinha, né? Então a nossa cultura, nosso costume hoje em dia cada vez mais está transformando, né? E perdendo o seu valor, né? Até porque nós indígenas estamos deixando, né?
E eu acredito que hoje não tem mais essa regra que a gente tinha, né? Sim. E hoje eu vejo assim, né? Antigamente, antes nós cumpríamos essa regra, essa norma, e com isso as pessoas era tudo saudável, era forte, né? E hoje, quando as pessoas não estão cumprindo mais essa regra, a gente, até o físico da pessoa, o desenvolvimento das pessoas hoje em dia está enfraquecendo, porque a gente não está mais respeitando a nossa espiritualidade, né? Da cultura, do costume. Então eu acredito que hoje em dia não está mais 100% respeitando a nosso costume. Joatão, pela sua resposta aí, você sabe por que a população indígena, maiorias, tem esse problema? Tem como me explicar um pouco da sua observação? Bom, boa pergunta, né, Nelson? Como eu falei, né? Isso, hoje a gente tá no meio da sociedade, né? E cada vez mais nós estamos envolvendo na cultura de outro grupo que não é nosso. E com isso, a gente vai, o povo indígena vai se integrando, se adaptando à cultura de outras pessoas e deixando de valorizar o nosso, né? Então isso é falta também de nós pensar, né? E parar para pensar, ver também a importância da nossa cultura, até porque o nosso também tem muitas coisas para ser pesquisado, para ser para cada vez mais descobrir, né? Esse tempos atrás eu vi que a nossa cultura tem muito valor do que a gente pensava, né? E hoje nós estamos vendo dentro da universidade, não só dentro da universidade, mas depende da coisa da pessoa, tem que ver também, se conhecer primeiro, né, para partir depois para outra cultura, porque se a gente nós ver primeiro, com certeza a gente não vai descobrir nunca a nossa identidade, né? Então por isso falta isso para muitas pessoas ainda, né? E que não tem interesse de conhecer a cultura, que não tem interesse de valorizar a cultura. Muitas pessoas indígenas desvalorizam a sua própria identidade. Então acho que falta isso, né, para dar importância, para dar valor à cultura dos próprios indígenas. Hein, Joatão? Essa dieta masculina só acontece no nascimento das crianças? Ou tem outras dietas que vocês praticam no outro momento da cultura? A dieta masculina do povo Surui geralmente acontece no período de nascimento da criança mesmo, né? Então, em outro momento, acho que não tem tanta dieta, né? Não sei se dependendo da situação, né? Por exemplo, da festa, do ritual do pajé, né? Então eu acredito que tem sim uma parte como eu estava dizendo, até para respeitar naquele momento que está sendo o ritual, principalmente, né? Alguns ritual. Então, mas assim, não só dieta, como eu falei
acontece no período do parto, né, da criança. Como eu falei, eu acredito assim ainda no meu ver, né? Eu acredito muito a importância, o respeito, né, da espiritualidade do nossa cultura, né, da nossa religião, porque durante o parto, né, o homem não pode caçar, não pode pescar, não pode trabalhar, né? Por exemplo, se no caso o homem sair para caçar e matar um gavião, por exemplo, né? Aí na mesma hora que o pai mata gavião, a criança já adoece, né? Adoece. Rápido, na hora que o pai mata gavião, a criança já adoece. E adoece como? Pode causar um infarto, né? Pode causar isso. Pode causar outro problema também, em várias situações, né? Isso é realidade, porque isso acontece mesmo, né? O pai também não pode matar macaco, porque se no caso matar macaco, o macaco tem dente, né? Então ele morde o pescoço da criança, e a criança morre também, né? O pai também não pode esperar no tocaia, né? Porque se no caso ele esperar dentro da tocaia, né? Na hora de sair, ele tem que abrir todos a tocaia, não sair e deixar prontinho fechado lá, porque a criança, senão o espírito da criança fica lá, aí não sai, né? Porque tá fechado, o tocaia tá fechado ali, então não sai, aí o espírito da criança fica lá e a criança morre, né? E também nós sobe também na árvore e faz aquele, não sei se é o nome, né, do negócio para subir na árvore. Aí no caso, depois de fazer isso, tem que desamarrar tudo, né? Então outra coisa também, né? No período de nascimento da criança, o homem não faz o amor, né? Não faz o amor, porque o espírito da criança fica no pé do pai primeiro, né? Por isso o pai da criança não tem que correr, não tem que andar muito, não toma no sol, nem em chuva, nem em vento, porque o espírito da criança está no corpo do pai, né? Primeiro no pé, por isso tem que andar devagar para não pisar o espírito da criança. Conforme a criança crescendo, vai subindo no corpo do pai, né? Então primeiro e depois vem no joelho, depois na coxa, né? Então nessa parte que a criança está, nesse dia que o espírito da criança tá na coxa, é mais perigoso de fazer amor, né? Porque se no caso a mulher, a outra sentar, né, ou encostar essa parte íntima de duas pessoas, o espírito da criança enfraquece, né? Não desenvolve, então começa a chorar, começa com aquela agonia e assim por diante. Então, e geralmente nós ficava sem fazer amor,
mais de um ano. Tinha que esperar a criança andar, se no caso a pessoa for mais fiel, né? Se forte. Tinha que esperar. Tinha que esperar não, pior ainda. Não podia fazer com outra pessoa. Se para fazer, tinha que fazer com a mãe primeiro, para o espírito da criança ficar nela. E depois, para limpar, tem que limpar na rede, né? Então, é o seguinte, e fazer dentro de casa, né? Porque se fazer fora também, nós falamos assim, né? Se fazer fora de casa e deixar se deixar cair o espermatozoide no chão, o maribundo, né? Ou senão o formiga vem e cata e vai e leva no seu lugar lá, né? E lá começa a morder, vai mordendo o espírito da criança, tá? E a criança também começa a chorar e começa com aquela agonia e acaba morrendo também. E a mesma coisa com o marimbondo, vai e leva na casa, como que é? Na casa, né? Do marimbondo e começa a ferrar lá. Então tudo isso para nós, nós respeitava esse costume, né? Porque era importante para nós. E é importante para nós se no caso nós começar a dar valor a esse nosso costume, esse nosso regra, né? Da dieta masculina, não só do homem, mas também servia para a mulher também. Então, tudo isso é um costume da cultura paité que nós, jovens principalmente, está deixando de preservar. Uma preocupação para nós, né? E eu acredito que nós professores agora tem esse papel de revitalizar essa cultura, valorizar essa cultura, né, costume, para que os alunos hoje em dia, as crianças principalmente, não têm esse conhecimento ainda, né? Então é o papel do professor para repassar esse conhecimento da cultura do povo, independente de cada cultura aí. Quem quer fazer Vanderleia? Eu também, mas Segura. eu queria perguntar pro Joatom se ele não guardar essa dieta, não ter esses costumes, se isso influencia também na mulher ou só na criança. Se você não guardar, vai prejudicar só a criança ou a mulher também é prejudicada? Então, como eu já disse, né? De novo. Então, eu já disse, né? Agora, isso serve para a família toda. Não só para o homem, não só para a criança, mas serve para a mulher também, né? Então, a mulher também está lá na casa e simplesmente sozinha, né? Ela e a criança lá, evitando também comer qualquer coisa da alimentação. Só toma praticamente migal de milho. Não, mas se a mulher, se quando você, posso falar? Pode. Se você, eu queria dizer assim, se você não guarda, acontece alguma coisa com a criança, certo? Se você não guardar, acontece alguma coisa com a mulher também, ou só se ela fazer alguma coisa que não é da dieta? Só se ela não fazer. Ah tá, se você fizer alguma coisa que não é da dieta, não vai prejudicar a mulher. Não, mas vai prejudicar a criança e o pai também, né? E o pai. E no caso, se a mulher fizer alguma coisa errada, vai prejudicar a criança e a mulher. Ah, entendi. Isso. O passarinho também tá perguntando, você viu? Pois é. O que ele perguntou, Zacarias? Você que entende de som. Tá perguntando pro Joatom. Ó. Tá perguntando,
são essas pessoas. Pai. Joatão, você enquanto pai, enquanto morador da comunidade do povo Suruí e enquanto professor, você nota que ao longo do tempo esse costume vem se perdendo. E como que você analisa isso? Qual a intervenção que vocês poderiam estar fazendo? O que a comunidade poderia fazer para que essa dieta voltasse a ser cumprida igual antigamente? Bom, o que eu vejo de tudo isso primeiramente eu diria assim que hoje nós estamos organizados, né, politicamente. Hoje nós estamos organizados não como a gente era, né, com a nossa política própria, né. Então tudo isso vem interferindo a nossa vivência, né. Então hoje nós temos representantes dentro da aldeia, né, e eu acredito que cada grupo humano tem o seu líder que esse faz o papel, esse faz as leis, as regras, né? Que demais membros do grupo tem que seguir isso. E senão a gente não tiver isso, cada um quer fazer as coisas com própria conta dele. Então primeiramente falta fortalecer essa nossa organização, ouvir mais os mais velhos, ouvir mais a cacique, né? E também tem consciência de que nós somos indígenas, que nós temos esses conhecimentos, essas nossa riqueza, né? Que devemos preservar, sim, que devemos continuar preservando, respeitando, né? E como eu falei, como professor hoje em dia, né? E o nosso papel é de pesquisar, até porque eu principalmente não tenho muito conhecimento do costume do meu povo. Então eu tenho que partir nesse momento, né, para pesquisar com mais velhos, com a pajé, com o cacique, qual era a nossa, como funcionava o nosso costume, né, as nossas tradições, para trazer isso dentro de sala de aula e repassar esse conhecimento, essa informação para os alunos, né? E como nós sabemos politicamente agora, né, que que a nossa educação escolar é diferenciada e intercultural, nós temos que valorizar isso também, trazendo isso para fortalecer essa legislação que garante na parte da educação, né? Então, nós fazendo isso fortalece um parte da nosso costume, né? Da nossa cultura. Peraí. Milton, vai fazer uma também? Eu queria só fazer uma pergunta sobre qual o fator principal? Vocês têm algum fator que fez qual o motivo principal a causa de não o povo indígena Suruí a manter a cultura? O que leva essa nova geração pensar diferente? Qual é a influência dentro da comunidade sua, influência de outra cultura, que faz com que isso tudo que você falou ela fica em segundo plano, por exemplo? Então, o que leva, principalmente hoje em dia, né, com a ideia da maioria dos indígenas, principalmente os jovens, para
não praticar mais a sua atividade, né, cultural, eu acho que cada vez mais, hoje atualmente, cada vez mais a gente está envolvendo a cultura que não é nossa, é cultura não indígena, né? E hoje, não só hoje, mas desde o começo da história, né, do Brasil, o indígena é muito fácil vamos dizer assim, é muito fácil de pegar, sei lá, gostar de uma coisa diferente, né? Então hoje isso vem continuando, até porque as tecnologias estão mais avançadas, a tecnologia do não indígena está mais próximo à comunidade indígena, e isso também deixou as crianças, os indígenas, não querer mais, não querer, né? Assim, atrapalha um pouco de fazer a atividade cultural, né? E também essa é uma das partes, né? Essa é uma parte que também atrapalhou um pouco. E hoje nós temos outra situação em cada cultura, em cada povo, em cada lugar, né? Que é uma evangelização, né, da igreja. No meu ponto de vista, eu a partir do que a igreja começou a atuar dentro da nossa aldeia, a cultura transformou, mudou de vez, né? Porque a partir daquele momento a comunidade não quis mais assim praticar a tua dança, principalmente o pajé, não quis mais praticar música, até então a igreja trazeu essa outra visão para o indígena, né? Então a partir desse momento a comunidade indígena tem deixado de fazer sua atividade prática cultural, né? Então, para mim, isso deixou mais enfraquecer a nossa cultura, né? Ok. Meu touro, eu. Vai, meu. Eu só queria assim, falar um pouco na... Deixa eu só passar esse caminhão aí. Olhando pra cá, tá, Milton? Aí. Valendo. Eu gostaria só de falar um pouco, professor, com relação da criança, assim, com relação da minha cultura, né? Que teve uns tempos atrás, a gente se respeitava muito quando o bebê nascia, né? Quando o Jotão falou da dieta, né? Assim, comecei a repensar também que nas épocas mais velhas, quando uma mãe ganhava um bebezinho, tinha que respeitar muito, né? E o homem, ele não poderia correr atrás de outras mulheres e manter relação, né? Senão o bebê sentia o calor do pai mantendo a relação com outra mulher, aí o bebê ficaria doente, né? Ele pegava febre, diarreia, vômito, às vezes o bebê ia ao óbito também. Então hoje, quer dizer, hoje ninguém se respeita mais isso. Quando a criança
já nasce, né? O outro já pula cerca e vai embora. E então uma pergunta para o Joatão, eu gostaria de perguntar para ele, que eles dizem que eles têm vários clãs, né? Eu queria saber se esses clãs têm a mesma dieta, né? Se não tem aquela diferença. Bom também, ué. E aí? Boa pergunta. Então, acontece isso mesmo, essa diferença dentro do povo, né? Tem outro clã, que é outra família, né? Respeita as regras, e tem outros que não, né? Por exemplo, na história do meu clã, né? Um exemplo, na história do meu clã, o meu clã tinha muito filho, né? Não esperava a criança crescer. Enquanto o outro estava engateando, a mãe já tinha outro, né? Na barriga. Então, e outro clã, e essa era normal para o meu clã, né? Então, já para o outro clã, tinha que esperar a criança crescer mais. Quando a criança começa a andar, né? Aí pode ter outro filho. Então, com certeza, a dieta também serviria as mesmas coisas, né? Porque a dieta não era única para povo. Não, dependendo da família, dependendo do clã, tinha essa norma aí. Eu queria só falar assim, se tratando de dieta, e como o Joatão faz parte do corredor Tupinambé, também a nossa cultura também com o Tupinambé, professor. Então, da fala do colega, companheiro Joatão, a gente vai refletindo várias histórias dentro do povo gavião, né? Quase a mesma coisa. Eu acho que várias situações, várias coisas que existem dentro da comunidade, eu acho que algumas delas é em comum em toda a comunidade. Umas delas é comum a influência sobre a evangelização que chegou na aldeia, né? Bom, isso não vem ao caso, mas a minha pergunta é o seguinte, Joatão, como eu falei, como se trata como você faz parte da família, faz parte da tua cultura, a família do Tupinambé, e eu gostaria de fazer uma pergunta, às vezes se bate com vocês, né? Porque assim, Joatão, historicamente, nosso povo, principalmente os líderes que tinham mais poder de influência ou tinham um poder de comandar o seu grupo, eles geralmente tinham 2 mulheres, 2, 3, até 4 mulheres, né? Isso é fato real que acontece, e geralmente ainda hoje ainda tem em algumas comunidades que tem 2, 3 mulheres, principalmente os caciques, né? Então, e assim, eu gostaria de saber. Não, primeiro eu vou contar mais ou menos como é que funciona, né? Na nossa comunidade. Uma vez um homem cacique, ou um cara que tem poder de influência politicamente na sua comunidade, ele tinha sua mulher. Então cada mulher dele tinha filho pequeno. E bastante curioso, e até que lá eu vou fazer essa pesquisa também, vai fazer parte também do meu trabalho, né? Pegando a carona com o seu aí, até pedindo direitos autorais aí seu. Porque assim, a gente sabe que tem isso, cacique de 2 mulheres, 3 até 4 mulheres. E quando uma dessas mulheres do cacique tinha filho,
nascesse filho, ele não podia fazer nem sexo, nem com essas outras 3 mulheres que estavam ao redor dele, ou ele tinha essas 3 mulheres exclusivamente para isso, porque ele não podia fazer, transar com outra mulher de fora, tinha que ser só com a mulher que estava na casa dele. Como que você pode resumir ou explicar essa situação, que é uma situação até bem complicada, já que a gente não pode transar, passar a parte da gente para outra mulher? Bom, Zaca, então, no meu ponto de vista, né, sobre a questão de várias mulheres que o Tupimudé, né, tem, como tinha assistido, né, uma entrevista do Cacique Catarina aquele dia, falou também essa parte, né, e depois disso eu fui para minha aldeia e perguntei pro meu tio lá, que é cacique também, aí se tinha um pouco de diferença, né, do que ele tinha falado. Aí ele fala, não, ele falou certo, ele falou muito bem, porque nós temos, na nossa cultura, né, nós temos a ideia de ter mais de uma mulheres. Tá certo. O certo. A pessoa que é mais assim forte no sentido de tratar, né, também, porque era líder do povo também. Não é qualquer pessoa que tinha essa autonomia, né, de ter mais mulher. Então, o que ele falou também, eu acho, né, que não é porque a pessoa com várias mulheres não é brincadeira, né? Então, com certeza, essas pessoas que tá fazendo parte deste homem, né? Cada um tem, com certeza, no coração dele tem o sentimento de cada uma delas, né? E em relação a evitar ter relação com a outra mulher enquanto o nascimento da criança, acho que respeito também nesse período. Respeito. Porque evitam o tempo determinado, né? Não é se no caso, enquanto a criança nasce e em mesmo tempo fica contra a mulher, é falta de respeito. Então tem que aguardar um pouco, né? Aguentar no mínimo um mês, 2 meses, né? Já que essas mulheres faz parte da família. Agora, então é mais perigoso a pessoa fazer fora de casa. Tá, mais perigoso. Então quase não adianta quase nada ter 2 mulheres nessa ocasião, né? Então, mas assim, como eu falei, ter adiantado, né? Mas assim, no período, nesse período a pessoa tem que... E nesse período o cabra não sente dor não, de ficar muito tempo sem? Pois é, né? Então... Como que resolve? Aí, essa parte, né, eu vou falar um pouco do que eu entendo, assim, até porque eu não passei essa situação ainda, né? Mas assim, não, com certeza a pessoa, né, só essas pessoas que sabem o que faz nessa hora, né? Porque... eu acho que tem outro meio de... no meio de resolver. Tem. Com certeza tem. Como que é esse meio? Então, mas assim... Apavicar? Não, acho que na cultura nossa não tem essa meio. Mas no meio de... Não, eu digo assim, o meio de resolver isso
mesmo passando essa situação, a pessoa tem que fazer devagar, né? Não exagerar muito, assim, né? Então tem que dar umazinha, devagar. Mas você falou pra ele qual foi a sua... Não, é a ADK? Não, professor, Pode falar. Não, só perguntei se tinha outro meio de o homem se satisfazer sem presença da mulher. Ele falou que não faz parte da cultura do tá certo. Já tá outra coisa. Quer perguntar, Nelson? Pra fechar, quando que... Por exemplo, em relação porque tudo isso está relacionado ao cuidado da criança, né? E quando que a criança, digamos assim, quando que ela deixa de ser criança, que não precisa mais ter esse cuidado? Qual é? Tem uma idade, tem um tempo na cultura? De prevenir essa... até quando? Porque, por exemplo, agora ele já não precisa mais, né? Ou quando a criança deixa de ser criança? Bom, quando a criança deixa de ser criança, para a família, acho que nunca vai deixar de ser criança, né? Quando acaba o resguardo, mais fácil. Agora falando de resguardo, nesse caso, deixar de fazer dieta, né? Quando a criança está andando, começa a andar. Aí depois disso, termina esse período de resguardo, a dieta, o perigo de fazer o trabalho, o perigo de fazer, de acontecer algo com a criança, né? Então, só depois que a criança começar a andar. Só uma ultimazinha. Você acha que o não cumprimento da dieta ou de repente a quebra dessa tradição da cultura está influenciando na criança de hoje, né, em seu povo? Você acha que a criança de hoje ela está sofrendo algum tipo de consequência pela falta desse cuidado dos pais? Com certeza, eu acredito sim, porque, como eu falei, né? Esse costume, essa espiritualidade que a gente acreditava, está no meio da gente. E só que nós não estamos observando, nós não estamos enxergando isso, pela falta de interesse, né? Então, como o ditado diz, nós somos um povo que tem cultura, né? O povo que não tem cultura não é povo, né? Então, e nós temos que manter essa nossa cultura, nós temos que manter esse nosso costume, né? Enquanto estiver um povo com cultura, vai existir essas regras, dos costumes. Então, a consequência do que o indígena, qualquer indígena, dentro da sua norma que ele está fazendo, com certeza acontece sim. É porque hoje as crianças e a população indígena tem tantos problemas, né, que não tinha antigamente. Reumatismo é um resultado disso, para nós, né? No caso, o pai não tem que pegar facão, não tem que pegar machado. Então, isso causa reumatismo, principalmente para a mãe e para o pai, né? E a criança com diarreia, a criança desnutrido, a criança não desenvolve, né? Então, isso é toda consequência do que a gente não está fazendo, né? E antigamente nós
utilizava ervas medicinais e hoje a gente não usa, né? Então tudo isso faz parte desse processo de dieta do povo Suruí no período de pós-parto, né? Então, e hoje, quando a criança nasce, uma família está dormindo junto, na mesma cama, que antigamente não podia fazer isso, né? Então o pai tinha que dormir longe, o pai não tinha que estar perto da mãe, porque era proibido. Então hoje em dia não tem essa regra, né? Está vivendo junto, e onde a criança começa a adoecer muito cedo, né? Então eu acredito tudo isso dentro da minha cultura. Agora só uma última coisa, por que você falou que a criança nunca deixa de ser criança? Não, a criança, para a família, para o pai, para a mãe, sempre vai ser criança, porque é onde a família tem essa convivência próxima, né? Porque a família, o pai vai ser sempre o pai, e a criança, o filho vai ser sempre criança, o filho para o pai. Então nesse sentido eu falei que a criança sempre vai ser criança para uma família, né? Então onde a família tem amor, tem carinho, e mesmo que ela tenha, a criança tenha assim, vai desenvolver o seu pensamento próprio, sua vida própria, mesmo estar longe da família, tá dentro do pensamento da família. Então nesse sentido eu falei que a criança vai ser sempre da família. Não, a dieta que ele está falando do Suruí, ele é um pouco parecido com o nosso, né? Agora eu queria saber do Jotão, né? Que o Tupari, né? Quando a mulher engravida, né? Aí começa a fazer a dieta até a criança nascer. Então na nossa cultura é assim. Eu queria saber do Jotão se é assim lá no Suruí. Bom, que é interessante, né? Que até a dieta do Tupari começa até quando a mulher... Antes. É doido, é assim, então de vocês é mais difícil, né? Quando tá enchendo que é bom de fazer, né? Sim, é verdade. É interessante porque uma vez, pela curiosidade, eu perguntei pro meu pai, né? Quando primeira vez eu tive meu filho, quando eu ganhei a primeira vez o meu filho, né? Ganhei assim eu digo da mãe dele. Não. Não, a gente entendeu. Sim. Mas assim eu perguntei pro meu pai, né? Quando ela estava no 9 meses de gestação. Eu falei, até quando nós indígenas ou antigamente, sei lá, o índio tinha relação com a mulher, parava um tempo, né, ou continuava até ela ganhar. Aí ela falou não, aí ele falou não, é normal, continua até ganhar, 9 meses, até no último, né, pode, tranquilo. Então, mas começa só a partir do nascimento da criança, a nossa dieta do povo Paité.